Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai bater um papo legal. A gente vai falar sobre os nossos doguinhos, né? Os cachorrinhos. Será que eles veem de fato espírito? Será que isso é conversa? Será que é só crendice, né? Bom, gente, os cães eles são configurados de uma forma diferente da gente, né? E eles têm uma capacidade auditiva bem maior do que a nossa e uma capacidade visual diferente da nossa. Os sons que eles percebem, olha, só para vocês terem uma ideia, a gente capta sons de mais ou menos de 20 a 20 mil hertz, tá? É a faixa que a gente consegue captar as ondas sonoras. Os cães, algumas raças vão de 10 hertz a 40 mil hertz. Então você vê, eles captam frequências mais baixas, que a gente só capta a partir de 20 Hz, eles escutam a partir de 10 Hz, e eles captam frequências muito mais altas do que a nossa. A gente só vai até 20 mil, eles vão até 40 mil. Então, eles têm uma capacidade auditiva já bem maior do que a nossa. O que está vibrando o som, mesmo que esteja numa frequência superior a que a gente perceba, às vezes a gente não percebe e eles estão percebendo. Então, assim, muita coisa às vezes está vibrando nessa mesma dimensão que a gente não consegue ter essa capacidade perceptiva e eles percebem, tá? Os olhos dos cachorros são diferentes dos nossos também. O que nós temos tanto os bastonetes quanto cones como eles têm. Mas os cães têm muito mais bastonetes do que cones, que são os responsáveis. Os bastonetes são responsáveis por captar a luminosidade, a luz. Então eles conseguem perceber qualquer resquíciozinho de luz com muito mais facilidade que a gente. Então eles têm uma visão noturna muito melhor do que a nossa. Se não me engano, acho que é 40% maior do que a nossa. Olha só. Mas em compensação, eles têm muito menos cones do que a gente. E os cones são responsáveis por captar as cores. Então, eles não enxergam direito as cores. Não é que eles não enxerguem direito, é porque eles têm a deficiência do verde. Então, isso faz com que eles compensam o tom verde pelo tom cinza. E aí as cores para eles são meio apagadas, não tem a mesma... eles não conseguem perceber as cores assim com tanta intensidade como a gente percebe. E aí o que acontece com isso? Como eles são configurados diferente da gente, já começa pela facilidade que eles têm de enxergar luminosidade. A gente não tem aquela coisa de falar assim, porque os cães percebem a energia das pessoas. Na verdade, nós, humanos, com a nossa capacidade perceptiva visual desse corpo físico, aliada à capacidade perceptiva visual do nosso chakra frontal, né, do nosso corpo mais sutil, quando a gente consegue aliar esses dois, que amplia a nossa clarividência, a gente consegue perceber as coisas pela energia que elas vibram e pela cor que elas emitem. Principalmente os outros seres, as outras pessoas, que eu já venho conversando com vocês a questão das cores. Conforme você vibra, trabalha com determinado chakra, você emite uma certa tonalidade. Então, para quem tem a clarividência muito desenvolvida e que já consegue perceber, ela olha para a pessoa e já sabe mais ou menos em que chakra aquela pessoa está trabalhando. Se ela está mais no cardíaco, se ela está mais no básico, se ela está mais no umbilical. E aí, quando você estuda o funcionamento de cada chakra, você consegue entender que tipo de emoção aquela pessoa está trabalhando por ela estar vibrando naquela determinada cor, tá? Então, é assim que a gente consegue enxergar, que a gente faz uma leitura energética dos humanos. Mas os cães, eles por terem essa dificuldade de enxergar cores, e é óbvio, eles não entendem nada disso, né? Eles não têm estudo, né, sobre isso, o porquê que eles, às vezes, que a gente fala, eles captaram a energia da pessoa e o que eles conseguem sentir.
quando você está trabalhando com esses chakras, que você está dentro de uma tonalidade, nós identificamos pela cor. Os cães, eles identificam pelo funcionamento também, um pouco dentro da própria tonalidade. Ele não sabe interpretar aquela tonalidade, mas ele consegue fazer uma leitura, por exemplo, da quantidade de energia que aquela pessoa está emitindo naquela determinada tonalidade. Então, vamos ver, uma pessoa que esteja vibrando muito intensamente num chakra básico, para nós que temos mais cones, e se nós tivermos uma capacidade de clarividência já desenvolvida, a gente vai enxergar aquela pessoa vibrando num vermelho intenso, forte, caso ela esteja assim trabalhando muito com o chakra mesmo básico dela. E isso pode significar que ela está num acesso de raiva, de fúria, né? Para a gente que estuda o funcionamento dos chakras. Os cães, eles não vão conseguir interpretar que aquela pessoa está num acesso de fúria, né? Mas ele vai perceber pela luminosidade, como ele capta até melhor do que a gente, a luz, mesmo que seja de noite, mesmo que ele, para a gente é mais difícil enxergar, mas ele vai perceber que aquela pessoa está vibrando intensamente forte, está emitindo aquela energia, aquela luz forte, dentro de uma tonalidade que ele identifica como, por exemplo, uma reação agressiva. Então, por isso ele faz essa leitura das pessoas. Então, uma pessoa que seja mais amorosa, uma pessoa que seja mais calma, que vibre mais dentro do chakra cardíaco, né? Para a gente que está fazendo essa leitura, a gente vai enxergar ela dentro da coloração esverdeada. E a gente vai ver, ela pode estar mais intensa ou menos intensa, ela pode estar mais luminosa ou mais apagadinha, a gente consegue identificar isso, mas nós temos uma certa dificuldade. Os cães vão perceber isso com muito mais facilidade e de forma muito mais intensa. Por quê? Porque eles têm mais bastonetes, então eles conseguem identificar isso, tá? Então, assim, isso a gente está falando de situações onde a pessoa que ele está visualizando está aqui nesse plano. Mas todo esse conjunto de percepções dele permite que eles alcancem também uma frequência que nós não conseguimos alcançar, tanto auditiva quanto visual. Então, muitas vezes, eles estão observando coisas no ambiente, estão vendo espíritos que estão passando, eles estão percebendo, às vezes eles percebem a luminosidade de algum espírito que passou, eles conseguem captar coisas que nós não captamos, que muitas vezes estão aqui nessa dimensão próximo da gente, principalmente se estiver próximo da gente, né? A gente não consegue perceber, mas eles percebem. E o que é interessante? Eles vão ter mais dificuldades, eles vão ter mais facilidade de enxergar consciências extrafísicas que estejam vibrando mais baixo, que estão vibrando nessa dimensão. Porque eles conseguem perceber, como eu falei, essas outras frequências e essas frequências, muitas vezes essas pessoas, espíritos mais densos, desencarnados que ainda se comprazem no mal, ou que ficaram presos aqui na Terra por algum motivo, alguma coisa assim, eles vibram mais baixo e eles estão nessa dimensão. Eles, na verdade, estão um pouquinho acima dessa que a gente está agora, nesse momento. Mas eles estão aqui, nessa dimensão. Eles apenas passaram a vibrar numa frequência, quando há o desencarne, uma frequência, porque os seus corpos astrais, seus perispíritos vibram numa frequência acima daquela que a gente percebe. Mas eles estão aqui. E aí os cães têm essa facilidade de percepção. A maioria dos cães, tá? Porque também, assim, da mesma forma que eles têm diferença de raça. Por exemplo, tem cães que têm os olhos, assim, do lado da cabeça. Então, eles têm uma visão periférica maior. Tem cães que têm os olhos para frente. Então, eles têm uma visão um pouquinho mais limitada. Então, também varia de raça para raça. Outra questão, tem cães, assim como nós,
tem pessoas que vibram numa frequência mais elevada, eu volto a falar, não é frequência, não vamos desatrelar de padrão moral, frequência, padrão vibracional de moléculas, de átomos, de como a gente vibra a nossa matéria. Então tem pessoas que vibram a matéria mais acelerado, mais agitado, tem facilidade até para se soltar, né, para sair do corpo, para ter experiências extracorpóreas. A mesma coisa acontece com os cães. Tem cães que a matéria deles aqui nessa dimensão vibra um pouco menos acelerado. Tem outros que vibram mais aceleradinho. Esses conseguem muitas vezes captar consciências que não estão nessa dimensão. Então tem cães que conseguem perceber os espíritos que estão aqui próximos de nós, que são os mais densos, mas que eles também conseguem perceber as consciências extrafísicas que estão vibrando, às vezes, numa dimensão mais superior, né? Uma dimensão bem mais superior do que essa que nós estamos. Eles são mais sutis e os cães, esses cães que vibram mais acelerado conseguem ter essa percepção. Então, assim, a gente tem que analisar, cada cão tem um comportamento diferente, não dá para botar tudo no balaio. Até, principalmente entre eles, é mais complexo do que nós, porque eles têm muita variedade dentro da raça deles, como eu dei o exemplo dos olhos. Nós não, nós temos tudo, assim, pode mudar formato e tal, mas todos nós temos os olhos para frente, tudo, entendeu? Então, nós temos essa... Eles têm uma gama muito maior de variedade, de determinados cães têm uma percepção maior e outros têm menos, em função da raça mesmo, de como seus órgãos ali estão posicionados dentro do seu corpo, né? No seu corpo físico, tá? Assim, eu tô tentando passar para vocês as informações que me foram passadas, o que eu percebo, até porque eu já tive... um cachorro de uma raça, eu tive um vira-lata que era quase um golden, ele tinha um comportamento totalmente diferente. O pug, ele percebia muito, assim, ele ficava, às vezes, latia pro nada. Ele tinha essa percepção muito aguçada de... Aliás, ele foi achado na porta do cemitério, então acho que ele já estava acostumado a ver fantasma, né? Ele era danadão. E ele, muitas vezes, ele percebia mesmo, se sentisse alguma coisa, eu já dizia, o pug está percebendo que tem alguma coisa esquisita no ar. Espíritos mais densos, ele tinha essa capacidade de percepção. Ele percebia mesmo. O shake, por exemplo, aquele doce, né, de cachorro, o shake, ele é mais tranquilão, mas ele tem uma capacidade perceptiva, assim, toda vez que eu vou fazer a live de cura, ele vem, ele quer ficar próximo, eu sinto às vezes ele olhando, assim, eu acho que ele consegue perceber os nossos irmãos mais elevados, que estão numa dimensão um pouco superior, ele tem essa capacidade perceptiva. Embora ele não seja tão agitado quanto a Nana, é por isso que eu sempre desatrelo padrão vibracional, de padrão moral, não tem nada a ver, sabe? Padrão corporal mesmo. O shake, eu sinto que ele é um cão maior também. Todo o padrão vibracional dele é como se ele vibrasse mais rápido. Ele tem essa coisa assim, então ele tem uma percepção muito maior, ele alcança dimensões acima da Nana. A Nana tem facilidade, talvez, de enxergar mais essas consciências que estão mais próximas de nós, porque ela também é danadinha, ela também late pra caramba quando ela percebe que tem alguma coisa estranha no ambiente. Então, não dá pra gente botar tudo no mesmo balaio, porque eles têm reações distintas, até mesmo pela configuração orgânica deles, né? Pela diferença de seus corpos, muito mais do que a gente. Mas que eles conseguem ver espíritos, conseguem, né? Eles percebem sons, assim como eles têm um olfato muito mais desenvolvido do que o nosso, então eles conseguem perceber às vezes odores que a gente não percebe, que estão moléculas suspensas não só em distância física aqui, né? Que eles conseguem perceber o cheiro do dono às vezes a 3 quarteirões de distância, mas como também as muito mais voláteis, mais sutis, que às vezes estão também numa frequência acima da nossa. Então eles têm essa capacidade. Eu estava até vendo a questão do olfato deles, e
eu não lembro mais números, mas é assim, absurdo. Acho que eles têm 60 vezes mais de receptores olfativos nas narinas do que a gente. Então eles têm essa capacidade mesmo de sentir no ar qualquer cheirinho diferente, por mais volátil que seja a matéria, eles conseguem identificar e interpretar dentro do cérebro deles lá o que representa aquilo, né? Então, se o seu cãozinho fica latindo às vezes pro nada, fica olhando parado, sinto lhe informar, para você que tem medo, que ele está vendo espíritos, sim, porque ele tem essa capacidade de enxergar coisas que muito mais aguçada do que a gente. Eles foram configurados para isso. Eles têm uma percepção, eles eram também, em princípio, eram caçadores, então eles precisavam ter essa noção toda, não só física, mas de tudo, de qualquer movimentação energética no ambiente, eles estavam captando. Então, eles são ótimos para detectar se você está acompanhado de alguma consciência extrafísica. Mas se você tem medo disso tudo, eu vou fazer um convite para você, tá? Semana que vem, na outra semana, dia 2 e dia 9 de setembro, a gente vai ter a Semana do Despertar Sem Medo, tá? Para perder de vez o medo sobre esses assuntos, né? E a gente vai falar bastante de projeção astral, porque os cães aparecem muito nas nossas projeções. Também varia a facilidade, dependendo da raça, dependendo de como o cachorro vibra. Lembra lá da história do padrão vibracional? Se ele vibra um pouquinho mais acelerado, eu vejo muito shake nas minhas projeções, mais do que a Nana. O shake, eu tenho mais facilidade de vê-lo e já saí diversas vezes e ver que ele está ativo, ele está acordado, ele está consciente, ele interage nas minhas projeções. A Nana é mais lerdinha, não é tão consciente não, mas o shake é super consciente. Então isso também varia de cachorro para cachorro, tá? Essa facilidade para fazer a projeção. Então, voltando, no dia 2 e dia 9, você está convidado a participar da Semana Despertar Sem Medo, que a gente vai aprender bastante de projeção astral. Se você não sabe o que é projeção astral, vem participar desse evento que vai ser bem legal. Se você sabe o que é e tem medo, vai ser uma excelente oportunidade para eu te ajudar a vencer esse medo aí, você também conseguir sair lucidamente, tranquilo, entendendo tudo que está se passando. E se você sabe o que é e não tem medo, melhor ainda, vem participar para você poder fazer parte dessa egrégora linda que a gente está formando e dessa família de projetores do bem, porque cada vez mais a espiritualidade está precisando de projetores lúcidos, que tenham essa capacidade de sair atuando mesmo para fazer coisas boas do lado de lá, tá? Lógico que eu sempre friso, o lado de lá é a extensão daqui. Não adianta você querer fazer coisas boas do lado de lá se você não faz coisas boas aqui. Então, trate de fazer coisa boa aqui para sair em projeção e continuar o seu trabalho do bem do lado de lá. Tá bom? Bom, eu vou deixar o link aí na descrição, você se inscreva aí para o evento, que você vai receber tudo direitinho por e-mail, tá? Todas as comunicações, a gente vai passar o link do encontro, tudo através do e-mail. Então, se você quiser participar da Semana Despertar Sem Medo, não deixa de se inscrever aí no link que vai ficar aí embaixo, tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigada de coração. Visita lá meu Instagram, me segue lá que também tá bem legal. E fiquem com a luz.